Muito bem, vamos falar agora da deusa Hera. A deusa Hera era esposa dos Zeus. Esses novos deuses reinaram por aproximadamente 3.000 anos. Havia muitos deles, mas os principais eram 12. E Zeus casou-se com Hera, numa relação incestuosa. Os dois viviam sempre brigando. Ele magoava a mulher com suas infidelidades e ela enfurecida com o marido com suas suspeitas. Ela era a rainha das intrigas e não tinha dificuldade em pregar peças em Zeus, que estava sempre muito ocupado em outras tarefas. Certa vez, Hera envolveu os outros deuses em uma conspiração contra o próprio marido. Ela misturou uma droga à bebida que serviu a Zeus e, com a ajuda dos outros deuses, amarrou suas mãos com tiras de couro enquanto ele dormia. Ao se dar conta do que havia acontecido, Zeus esbravejou, xingou e ameaçou, mas nada pôde fazer, pois haviam roubado o raio que ele ganhou de presente dos Ciclopes, libertados do Tártaro. Mas um primo leal, o hecatonquino Briareu, que havia lutado ao lado contra os titãs, trabalhava no Olimpo como jardineiro. Ao ouvir o tumulto que se havia formado no castelo, olhou por uma janela e viu seu mestre amarrado a um sofá. E imediatamente passou 100 longos braços pela janela e desfez todos os 100 nós que o amarravam. Zeus saltou do sofá e recuperou o raio roubado. Aterrorizados, os rebeldes caíram de joelhos, chorando e implorando perdão. Zeus carregou a mulher e a pendurou no céu com correntes de ouro. Os lamentos de Hera soavam como um vento choroso, mas os outros deuses, embora comovidos, não tiveram coragem de socorrê-la. Toda aquela choradeira não deixava Zeus dormir. Assim, na manhã seguinte, ele disse à mulher que a libertaria caso ela prometesse jamais se rebelar novamente. Hera concordou, e Zeus prometeu que também iria se comportar dali em diante. Mas ambos ficaram de olhos bem abertos, um vigiando o outro. Zeus era o soberano dos deuses, o senhor do céu. Sua irmã Deméter era a deusa da terra, a senhora das plantações. Sua irmã Hera, rainha dos deuses, também era sua esposa. Seu irmão Poseidon era o deus dos mares. Seu outro irmão, Hades, era o senhor de um mundo obscuro, o mundo subterrâneo, o lugar que ia além da morte. Os outros deuses do panteão eram os filhos de Zeus. 3 deles também eram filhos de Hera. Estes eram Ares, deus da guerra, Hefesto, o deus ferreiro, forjador de armas, e Eris, a deusa da discórdia, que acompanhava Ares em sua biga de guerra. Os outros filhos de Zeus eram fruto de relações extraconjugais. 3 deles entraram para o panteão, e a mais velha era Atena. Vamos então falar agora da filha mais velha de um relacionamento extraconjugal de Zeus, a Atena. Certa manhã, Zeus passeava pelo Olimpo quando notou uma donzela desconhecida caminhando por seus jardins. Esta jovem era Metis, da família dos Titãs, filha de um de seus velhos inimigos. Mas a guerra entre olímpicos e titãs já tinha acabado havia muito tempo, e Metis era muito bonita. Zeus não teve dúvida. Desceu as colinas do Olimpo e correu ao seu encontro. Metis se transformou em uma águia e fugiu. Zeus também se transformou em uma águia e voou atrás dela. Ao sobrevoar um lago, Metis mergulhou e se transformou em um peixe. Zeus fez o mesmo e nadou atrás dela. Metis se arrastou pela borda do lago e se transformou em uma serpente. Zeus também se transformou em uma serpente,
arrastou-se pela terra e finalmente conseguiu alcançá-la. E as duas serpentes se entrelaçaram, formando 2 lindos anéis. Assim que se afastou de Metis, Zeus ouviu o canto de um pássaro e o barulho de um peixe sobre a superfície da água. Juntos, esses 2 sons tornaram-se uma profecia ecoada pelo vento. Ó Zeus, Metis dará à luz a uma criança, uma menina. Mas, se ela tiver outro filho, será um menino, que o destronará, assim como você fez com Cronos. No dia seguinte, Zeus passeava pelos jardins e novamente encontrou Metis. Dessa vez, ela não fugiu. Ele disse palavras doces a ela e sorriu. Ela se aproximou. Subitamente, Zeus abriu uma enorme boca e devorou Metis. Naquela mesma tarde, Zeus sentiu fortes dores de cabeça. As mais terríveis que qualquer deus ou mortal, jamais havia sentido desde o início dos tempos. Era como se alguém tivesse entrado em sua cabeça e estivesse perfurando seus miolos com uma lança. Zeus gritou por ajuda, e Hefesto acorreu trazendo consigo um martelo e uma cunha. Zeus deitou a cabeça sobre uma bigorna e Hefesto partiu seu majestoso crânio a marteladas. Aterrorizado, Hefesto deu um salto para trás, pois de dentro da cabeça de Zeus tinha saído uma donzela altíssima, segurando um escudo e uma lança. Era Atena, com seus olhos cinzentos e longas sobrancelhas. As circunstâncias de seu nascimento conferiram a ela o domínio sobre as atividades intelectuais. Foi Atena que ensinou aos mortais como construir e manipular diversas ferramentas: o machado, o arado, o jugo de bois, a roda, as velas de barco. As mulheres ensinou a fiar e a tecer. Também criou a ciência dos números, mas a ensinou somente aos homens, nunca às mulheres. Ela detestava Ares e tinha enorme prazer em derrotá-lo nos campos de batalha. Apesar da força do seu oponente, ela quase sempre saía vitoriosa em embates, pois era uma excelente estrategista. Antes das batalhas, os capitães costumavam rezar para ela, pedindo que inspirasse táticas vitoriosas. Antes dos julgamentos, os juízes rogavam por sabedoria. Foi Atena quem afirmou que a compaixão é a melhor parte da sabedoria. Os outros deuses não compreendiam essas palavras, mas alguns mortais compreendiam muito bem e eram bastante gratos a ela. De modo geral, Atena foi a divindade mais amada de todo o panteão. A linda cidade de Atenas recebeu esse nome em sua homenagem. Existem muitas histórias a respeito de Atena. Sobre sua perícia nas batalhas, sua sabedoria, sua natureza benevolente. Mas, assim como os outros deuses, Atena também era muito ciumenta. Uma de suas melhores histórias é a que envolve Aracne. A Aracne era uma jovem que vivia na Lídia, um local famoso pelo pigmento púrpura que podia ser encontrado ali. O maior prazer de Aracne era tecer, e ela tecia toda espécie de maravilhas. Mantos tão leves que quem os usasse nem sequer os sentia sobre o corpo, também tão quentes quanto a pele dos animais. Tapeçarias, tão impressionantes que os pássaros pousavam nelas e tentavam comer as cerejas ali bordadas. Era uma menina muito jovem e todos sempre tinham uma palavra de elogio para ela. Em pouco tempo, Aracne também começou a elogiar a si própria, dizendo: "Sou a melhor tecelã de todo o mundo, a melhor tecelã de todos os tempos. Sou melhor que a própria Atena." Atena naturalmente ouviu o comentário. Os deuses não deixam escapar nenhuma crítica e não demoram a reagir. Assim,
Atena desceu à terra para um pequeno vilarejo onde vivia a jovem Aracne. A garota estava em casa, tecendo. Alguém bateu à porta e ela se levantou para abrir. Do outro lado estava uma senhora tão alta e tão incrivelmente linda que Aracne pensou se tratar de uma deusa. E não havia dúvidas de quem era. Aracne caiu de joelhos. Bem acima de sua cabeça, ouviu uma voz suave dizer coisas horríveis. Sim, garota infame, sou eu mesma, Atena. Sou a deusa de quem você fez pouco caso. Existe alguma razão para eu não te matar agora mesmo? Aracne balançou a cabeça aos prantos, não sabia o que responder. Muito bem, disse Atena. Prepare-se para morrer. Você desafiou os deuses e deve morrer. Antes de morrer, poderosa Atena, gostaria de lhe oferecer um presente, suplicou Aracne. Em seguida entrou em um dos cômodos, buscou um manto que ela própria havia tecido e o entregou à deusa. Fique com este manto, certamente faz muito frio em um lugar tão alto como o Olimpo. Isso vai lhe proteger dos ventos. Por favor, aceite, tenho certeza de que não possui nada de tão precioso. Atena acenou com a cabeça e disse: pobre criança, está sendo destruída pelo próprio valor que possui. Seu talento lhe picou o corpo como o ferrão de um escorpião, envenenando-a com orgulho. Assim, o que gera beleza, gerará também a sua morte. Mas o manto é realmente bonito e eu aceito de bom grado o seu presente. Vou lhe dar mais uma chance. Você se vangloriou de ser capaz de tecer melhor do que eu. Eu inventei o tear, a roca e o fuso. E com o velo das nuvens teci a primeira colcha para o meu pai Zeus. Zeus que gosta de calor ao dormir. E atingi com as cores do crepúsculo. Mesmo assim, você insiste ser capaz de tecer melhor do que eu. Pois bem, terá então uma chance para provar isso. E seus próprios conterrâneos serão os juízes. Iremos nos encontrar novamente daqui a 7 dias. Você amarrará sua roca naquele prado e eu trabalharei em outro lugar. Trata-se de uma disputa. Você vai tecer o que quiser, assim como eu. Em seguida mostraremos a todos o que produzimos e eles darão o veredicto. Se você vencer, cancela a sua punição. Mas se perder, perderá também a própria vida. Você concorda? Oh, sim, claro. Muito obrigada, poderosa deusa, por poupar a minha vida. Ainda não poupei nada, retrucou Atena. A história se espalhou pelo vilarejo, e de vilarejo em outro vilarejo. No dia combinado, uma enorme multidão, gente de toda parte, não só vizinhos de Aracne, compareceram para assistir à disputa. Aracne armou sua roca em frente à porta de sua casa, uma das últimas do vilarejo, bem ao fundo do prado. Atena se sentou sobre uma colina, não muito alta, mas que oferecia uma visão panorâmica de todo o lugar. O tear da deusa era tão grande quanto o casebre da tecelã. Aracne começou a tecer primeiro. A multidão cercou sua roca de tal modo que ela mal tinha espaço para trabalhar. Suas mãos alvas davam por entre os fios e ela trabalhava com tanta rapidez e habilidade que parecia ter se esquecido da roca e tecer em pleno ar. Cada vez mais rápido, ela manipulava o algodão, ajuntando os fios e enrolando em um novelo, esticando-os novamente e torcendo-os com os golpes ágeis do polegar sobre o fuso. As pessoas diziam que seu modo de trabalhar era tão admirável quanto o próprio trabalho que produzia. Ao ouvir isso, ela sorria e comentava: um e outro são a mesma coisa. E assim ela tecia e as pessoas olhavam. Dali a pouco, o tecido pronto começava a despontar do tear. Todos riam de felicidade, pois era uma cena muito interessante. Na verdade, tudo ali era bonito de ver.
crianças correndo pelos campos verdejantes, cobertos de pequenas flores amarelas, o cãozinho preto que as seguia, uma donzela apoiada no parapeito de uma janela penteando os cabelos e perdida em seus pensamentos. Um rapaz observando o mar e contando as ondas. E mais tarde, à luz do sol poente, a mesma donzela e o mesmo rapaz se olhando apaixonadamente sob a copa de uma árvore. Sem perder a agilidade, as mãos alvas de Aracne dançavam incansavelmente sobre a roca e o tear. Ela costurou um buquê de flores para o casamento, além de um vestido para a noiva e um belíssimo manto para o noivo. E lembrando-se do que Atena havia dito antes, tratou de confeccionar uma colcha para o novo casal. Os quadrados de tecido que formavam a colcha eram tão simplesmente coloridos, cada um estampava uma imagem diferente, cenas da infância do noivo e da noiva, misturando-se umas às outras, assim como se misturariam as lembranças dos dois depois de casados. A colcha tinha sido a última peça confeccionada por Aracne. Ao verem a peça pronta, as pessoas tinham as mais diversas reações. Algumas choravam e outras riam, mas todos estavam tomados de muita emoção. Aracne fez uma pequena reverência em direção à colina onde se encontrava Atena, que começou a tecer. Com seus poderes mágicos, a deusa havia produzido uma camada de nuvens em forma de novelos em torno da colina, de modo que não precisava pentear velos nem fiar. Ela tecia com uma espécie de lã feita de nuvens, o material mais delicioso de todo o mundo, e tingia os panos com as cores da alvorada, do crepúsculo, da noite e da tempestade. Cobria o horizonte com magníficas peças de tapeçaria que representavam o Olimpo, cenas que um mortal jamais poderia conceber com sua débil imaginação. Eram imagens quase terríveis de ver. Cronos mutilando Urano com uma foice. Zeus atravessando o firmamento na companhia de hecatonquinos derrotando os titãs. Os olímpicos amarrando Zeus sob o comando de Hera. A punição de Hera. Zeus perseguindo Metis como águia, como peixe e como serpente. O nascimento da própria Atena saindo de dentro da cabeça de Zeus. Mas também havia imagens suaves. Atena ensinando as artes aos mortais, ensinando os homens a arar a terra, a velejar e a cavalgar em bigas, ensinando as mulheres a tecer. E por fim, Atena levantou seu enorme fuso em direção aos céus e misturou todas as cenas, formando uma nova imagem, sombria e estranha. Assim seria o futuro da humanidade. Homens se transformando em gigantes monstruosos, árvores se transformando em espigões, campos se transformando em pedra. Dominados pelo orgulho, os homens mal conseguiam olhar para aquele tenebroso cenário que eles mesmos haviam criado para si. O efeito daquelas imagens sobre a multidão foi tremendo. As pessoas caíram de joelhos e começaram a chorar. Aracne assistia a tudo emudecida. Com seu rosto pálido e olhos cintilantes, estava imóvel desde que Atena começou a tecer, simplesmente observando. Ao ver as pessoas se ajoelharem, virou-se e foi embora. Buscou uma corda, caminhou silenciosamente até um bosque e se enforcou no galho de uma árvore. Atena desceu da colina e não dirigiu uma palavra sequer à multidão que se dispersou. Em seguida, foi até o bosque e viu Aracne pendurada na árvore. O rosto da jovem estava enegrecido, os olhos esbugalhados, os cabelos desalinhados. Atena esticou seus longos braços e tocou os ombros da garota. O rosto escureceu e os olhos se arregalaram ainda mais. O corpo tremeu. Braços e pernas definharam e se multiplicaram. Atena tocou a corda
e ela murchou até se transformar em um fio finíssimo e brilhante. Na extremidade pendurava-se uma criatura peluda e cheia de pernas. A criatura olhou para Atena e tratou de escalar o fio sedoso, recolhendo-se à medida que subia. Em seguida, jogou-se em direção ao chão. Caiu perto de um arbusto e, ao perceber que era capaz de produzir fios semelhantes com o próprio corpo, começou a treinar o dom recém-descoberto. Ela sabia que esse seria o seu destino dali em diante. Fiar e fiar e fiar, até o fim dos tempos. É por isso que as aranhas são chamadas de aracnídeos pelas pessoas que mais entendem delas. O que nós aprendemos na aula de hoje? Incesto, né? Quando nós falamos que Hera se casou com Zeus, relação incestuosa significa o quê? Que é um casamento entre parentes de mesmo sangue, certo? Nós aprendemos também que Zeus era o dono dos raios, né? Ele possui o domínio dos céus. E esse domínio dos céus com os raios foi presente dos ciclopes, aqueles que habitam o Tártaro. Lembra dos ciclopes da aula passada? Os ciclopes são aquelas criaturas de um olho só, gigantescas. E esse presente, que foram os raios, foi dado por ciclopes do Tártaro. O Tártaro é o domínio do inferno, é o subsolo. E esse subsolo é governado por Hades, certo? Lugar onde as almas dos mortos vão. Muito bem. Os lamentos de Hera. Vento choroso, né? Quando Zeus prendeu Hera com aquelas correntes douradas no céu e ela passou a noite reclamando, choramingando, isso aqui na terra foi ouvido como um vento choroso. Então, uma situação de tempo atmosférico, que a gente não sabe explicar, a gente atribui à deusa Hera, esse vento que tem um som de choro. Os deuses, né, são sempre ciumentos, a Hera e os Zeus sempre estão um de olho no outro, né? Isso é uma característica dos deuses. Os deuses são sempre semelhantes ao ser humano, sempre têm as mesmas características dos seres humanos. E o ciúme é uma característica do ser humano também. O que mais nós aprendemos na aula de hoje? Vamos lá, Deméter. A deusa Deméter, deusa das plantações, no nome romano, ela é chamada de Ceres. Aí, ó. Nome romano para a deusa Deméter é Ceres, que é o quê? A mãe dos cereais. Ceres, cereal. Muito bem, vamos agora para Ares, né? Os 3 filhos legítimos entre Hera e Zeus. Ares, o deus da guerra. Hefesto, o deus ferreiro, que faz as armas e as joias para os deuses, e elas são inquebráveis. A Eris é a deusa da discórdia. O Ares e a Eris, eles estão sempre juntos. Então, é a guerra junto com a discórdia. Os dois sempre estão juntos. Nós também aprendemos hoje. Atena é filha de Zeus com Metis, que é uma titã. Pássaro cantando, mais peixe, barulho do peixe na superfície da água, é a profecia. Que profecia é essa? É a profecia de que Metis daria à luz a uma menina e um menino. E o menino vai te destronar, Zeus, assim como você fez com Cronos. Qual foi a reação do Zeus, então? O Zeus devorou a Metis, a mãe da Atena. Então ele ficou com uma dor de cabeça tremenda, pediu para o Hefesto martelar sua cabeça para tirar aquela dor, e de dentro da cabeça de Zeus saiu a deusa Atena. Por isso que ela tem o atributo da inteligência suprema. Ela saiu da cabeça de Zeus. Muito bem. Aprendemos também com a Atena que ela é a deusa da estratégia. Quando os gregos vão para a batalha, antes de ir para a batalha, eles rezam para ela.
O nome da capital da Grécia hoje é o nome dela. Ela ensinou como fazer e usar as ferramentas de navegação. Ela ensinou às mulheres o dom de fiar e fazer tecidos e ensinou só para os homens como fazer e usar os números, tá? Então, ela é uma deusa da inteligência que saiu da cabeça de um homem. Então, ela tem o quê? Ela ensinou os números só para os homens. É uma atitude machista. Ela também diz o quê? Que a compaixão é a maior sabedoria. Compaixão é sabedoria. Então, você está lá na batalha, o seu oponente perde, você não precisa humilhá-lo, você tem que ter o quê? Compaixão. Isso é uma sabedoria. O que nós aprendemos também na aula de hoje foi sobre a Aracne. A Aracne, aquela mocinha da cidade de Lídia, ela tecia muito bem, ela era muito habilidosa. E todo mundo elogiava essa menina. Então, todos os vizinhos da Aracne elogiavam e ela acabou ficando convencida, com o ego inflado, com soberba. Ela achava que ela era realmente melhor do que a deusa Atena. Então, a sua soberba, né, seu elogio a si mesma, provocou a Atena. E a Atena desafiou Aracne para um duelo. Né? Quem fizer a obra de tecelagem mais bela, ganha. E se Aracne vencer, ela cancela a sua pena de morte. Mas Aracne perdeu. Perdendo, ela se suicidou em uma árvore, né? Se enforcou numa árvore. A corda que ela usou para se enforcar, dela surgiu um fio da teia da primeira aranha. Então, a Aracne, ela se tornou a primeira aranha, o primeiro aracnídeo, certo? O que nós aprendemos aqui nessa aula também foram as bigas, né? As bigas são o quê? Uma espécie de carruagem puxada por cavalos para uma ou duas pessoas, um ou dois passageiros. Aqui os passageiros, a biga, né? E o cavalo puxando a biga. E nós aprendemos o quê? Que Hera é o nome grego e Juno é o nome romano. Atena, nome grego, e Minerva, o nome romano, para a mesma deusa, ok? Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, me escreva. Até